Muito bem, eu acho que todos convêm que estamos no governo militar. Ah, é? Ah, é, porque tem gente que diz que não ainda. Vamos Tem partir gente que dessa diz que não. premissa? Vamos partir dessa premissa? Comigo, Presidente, com vice, certeza. deixa eu explicar ao jovem oficial que eu encontrei 2 anos atrás como é que está o Paranaense. Ora, se é o governo militar, quem tem que estar analisando o governo militar somos nós. Heraldo, eu. Não um general que participou do governo até certo ponto, ou que construiu e aderiu como cabo eleitoral do candidato e da chapa vitoriosa. Mas são esses os militares que a imprensa, eu generalizo mesmo, não generalizam Forças Armadas e militares, não vou generalizar. É o que a grande imprensa utiliza como sua fonte de análise, porque as fontes das informações que a imprensa veicula são outros generais, os que estão ainda no governo, no Planalto, e que vazam. E só para lembrar, utilizar-se do anonimato por um militar da ativa é condição de transgressão disciplinar grave. Quem abre o Jornal do Brasil, qualquer outro jornal, qualquer jornal, vê lá, um militar da ativa, na condição de anonimato, disse que será passível de apurar quem é o militar da ativa que está cometendo a transgressão e punir. Tem até vídeo, Twitter do general Vilas Boas falando de impunidade, 3 anos atrás. Né? Então a impunidade tem que começar por nós. O militar que usa posto para candidatar-se a um cargo político, uma chapa que usa o brado da brigada paraquedista, da briosa brigada paraquedista, Brasil acima de tudo, com um slogan eleitoral de campanha registrado no TSE. Mas voltando, então, os generais de fora, convidados pela imprensa, que participaram do governo e ajudaram a construir, são os analistas dos vazamentos que generais de dentro dão para a imprensa. Esse jogo, no final, é a manchete que apareceu em todos os jornais durante essa semana. Você está pedindo... Não, pinça. Eu sou da terra de Chico Sainz, Nação Zumbi. Aqui o caranguejo tem cérebro. Então a gente já percebeu essa pinça desde sempre. Mas vamos lá. Então, o militar que vai fazer uma análise do cenário político, como eu, o Heraldo, qualquer outro independente, que pensa com o próprio senso crítico e não com o senso crítico dos outros, tem que entender que a figura do capitão Bolsonaro, apesar de central e catalisadora na politização, na montagem do governo, não é a controladora, a gerente, a supervisionadora do próprio governo, como também não foi, desconfio eu, quem criou a própria candidatura. Quem criou a candidatura dele deve ter sido essa geração que está no governo dele. Assim funcionam os partidos ou não. Vou escolher um líder, vai ser o líder e nós vamos apoiá-lo. Então ele não é o controlador disso aí. Qual é a função dele? Varia. Isso é um teatro. O papel dele já foi de mito. Eleito passou a ser o cavalo de Troia, que permitiu, e aí a imprensa diz que ele que politizou as Forças Armadas como se algum general fosse obrigado a estar no governo. Todos quiseram estar, todos se ofereceram. Eu tenho absoluta convicção, para usar uma palavra da moda, de um tema que o Rômulo gosta muito, da justiça brasileira, de convicção, né, julgamentos por convicção, de que as listas de militares foram entregues aos ministros civis. Chamem esses aqui. Eu sei disso. Né? As pessoas que foram convidadas também sabem. Mesmo que a ministra civil nunca tivesse, já estou dando até a dica de qual foi a área, mesmo que a ministra civil nunca tivesse nem ouvido falar naquele general para ser chefe de uma FUNAI ou de um INCRA, ou sei lá o quê. É que ela estava ocupada na goiabeira. Dá uma outra dica aí, estava na goiabeira na hora. Né? O papel do Bolsonaro é de desestabilizar. Então, nesses 2 anos de governo, depois de ser mito o cavalo de Troia, ele passou a ser aquele espantalho que atraía as pautas da imprensa. E ele mesmo criava as crises. A primeira saída do partido. Qual é o presidente que é eleito por 57 milhões de votos e o seu primeiro ato político é romper com o partido que ele praticamente levou para a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Com um enorme financiamento público, que em tese é exclusivo, e que não tem um partido para chamar de seu, para lançar candidatos a prefeito. Todo mundo sabe que são os cabos eleitorais da próxima legislatura. É inexplicável se não for planejado. Ele tem um partido, é o Partido Militar. Mas vamos lá, para não brigar com vocês aí, teoricamente, sobre o Partido Militar. O papel dele é criar crises.
diárias, semanais, mensais, sempre relacionado à luta armada, como se a luta armada fosse o problema da ditadura de 64. O problema da ditadura de 64 não foi o Coronel Ustra, que veio depois, foi o regime que se tornou ditatorial, dito pelo Delfim Neto, dito pelo Jarbas Passarinho, dito pelo Pedro Aleixo. Estamos virando a ditadura. Foi aí que a luta armada se organizou a partir de 68. Então eles remetem propositalmente para a luta armada, porque é fácil, é briga, é arenga. Eu estava realmente lutando pelo meu país, eu não estava. Se esquece de que a ditadura foi construída. O papel dele é criar crises, rouba a pauta da imprensa e dos nossos debates. Quantas vezes vocês aqui no Duplo Expresso ficaram discutindo a semana inteira uma crise criada pelo presidente, em que o outro polo está no próprio governo? Já foi Bebiano, já foi Santos Cruz, já foi Exército, as Forças Armadas. Isso tudo é uma grande encenação, é uma forma de controlar o discurso e ter a narrativa dominante, que é o grande trunfo de uma operação de controle de informação. Então, isso que acontece agora, essas crises são a manifestação desse papel de desestabilizador dele, chegando ao ponto de ser hoje praticamente um presidente em exercício. Os liberais já lhe deram as costas, os lava-jatistas já lhes deram as costas. O Exército deu as costas para ele nessa semana, como se tivesse, como você disse, saído algum general do governo. Então, o papel dele é esse. Essa encenação foi feita nesta semana, porque existem dois fatos. O número horripilante e lamentável de brasileiros mortos e contaminados por ação ou omissão daqueles que coordenavam a política nacional de saúde até semana passada e que estão em investigação, né? E o fato de ter sido a semana que se comemora a ditadura para poder remeter a essa luta brasileira polarizada, aproveitando a inserção de Lula. Então foi isso que aconteceu, vocês já explicaram muito bem a relação da imprensa com a informação, como eles estão enredados por essa tradição. E hoje eu fiz questão numa postagem, de colocar duas capas de jornal. Uma de 2 de abril de 64, de um determinado jornal, e uma do mesmo jornal no dia 2 de abril de 2021. E abram, está lá. Os democratas assumem o poder e derrubam o presidente João Goulart. E o Exército está resolvendo o problema nacional. Agora, de novo, qual é o problema que o Exército vai resolver? É evitar que Bolsonaro dê um golpe, ou um alto golpe. Só realmente quem não sabe o que é um golpe pode acreditar que uma figura como Bolsonaro vai conseguir dar um golpe. Mas o melhor golpe é o golpe que foi sem nunca ter sido. Telequete, tu não entendeu? Para mim aí... Para o Inter e os seus 300 não, eram 30, né? O Telequete não é do meu tempo e o Heraldo lembra, mas olha só. Agora eu vou falar. Não, peraí, Heraldo, só um segundo, só falar o seguinte, uma questão que eu queria para mostrar assim como tá na cara. Faço da questão não só do aniversário do golpe, mas questão das promoções. Era hora de fazer as promoções.